zabuton-yo? Eu sou quem? No dia seguinte, no local de avaliação, uma multidão de repórteres e câmeras aguardavam alguém importante. Jung-gi e Yoon-woo acabaram de chegar. Assim que a mídia os viu, começaram a fazer perguntas. Um repórter perguntou se eles vieram por Min Jin-sun Lee, um caçador recém-desperto. Querendo evitar a mídia, eles saíram depressa. Na entrada, eles começaram a discutir, especulando para qual guilda Jin-woo vai querer entrar. De repente, o líder da guilda Ceifadores apareceu, declarando que, se estavam atrás de Min Jin-sun, ele já tinha assinado um contrato com ele. Irritados, Jung-gi e Yoon-woo gritaram ao mesmo tempo. Não tô afim de saber quem é esse tal de mim, sei lá o quê, entendeu? Uau, vocês combinaram de falar sincronizadinho assim, é? Na entrada do local, um rapaz se apresentou como Min Jin-sun, um caçador recém-desperto rank A. Diante da mídia, ele respondeu a uma pergunta. Como um recém-despertado de nível alto, o senhor pretende abandonar a carreira de ator para se tornar um caçador oficial? Min Jin-sun respondeu que não sabia ao certo, mas deu a entender que fazia isso pelos seus fãs, para protegê-los dos monstros, lutando na linha de frente. Afinal, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. A resposta emocionou a todos, mas a verdade é que o garoto estava apenas atuando. Seu plano era usar a fama de caçador para turbinar sua imagem, e depois voltar a ser uma estrela de cinema. Um clássico golpe de marketing. Nesse momento, alguém foi barrado pelos seguranças, que disseram que ele não podia entrar devido a um evento importante. Min Jin-sun achou isso um desrespeito e estava prestes a tirar satisfação. Porém, o presidente da Associação dos Caçadores, Gouken, apareceu, dizendo que esse rapaz tinha um teste agendado e podia passar. E quem seria esse rapaz? Óbvio que é Jin-woo. Os seguranças o liberaram, e a mídia ficou curiosa querendo saber quem era o jovem que chamou a atenção do presidente Gouken. Furioso por ter seu momento roubado, Min Jin-sun rangeu os dentes. Na sala de avaliação, Gouken disse a Jin-woo que seu nível de poder é grande demais para ser medido com precisão, mas agora o próprio presidente quer ver do que ele é capaz. Sem ter mais como esconder, Jin-woo revelou seu poder. De sua sombra, surgiram inúmeros seres de pele escura envoltos em luzes azuis e vermelhas. O avaliador ficou chocado pela quantidade de invocações. Normalmente, só é possível invocar um ou dois seres. O presidente também ficou sem palavras, não pela quantidade de invocações, mas pela imensa quantidade de energia que encheu completamente a sala. Jung-gi e Yoon-woo ficaram chocados com a quantidade de nana que emanava de dentro daquela sala. Nervosos, os dois chegaram à mesma conclusão. Que poder absurdo é esse? Esse é o poder do Caçador Sun. Após a avaliação, Jin-woo foi registrado como o 10º caçador Rank S da Coreia. Na saída, ele foi abordado por Jung-gi e Yoon-woo, que queriam trocar uma ideia. Educadamente, Jin-woo recusou, e ao sair do prédio, foi encurralado pela mídia com todas as câmeras apontadas para ele. Ao vivo, a mídia informa que depois de 2 anos, um novo Rank S apareceu na Coreia e seu nome é Sung Jin-woo. Querendo ajudar o calouro, os veteranos ofereceram uma carona, mas Jin-woo, com sua velocidade, despistou a mídia e sumiu na multidão. Jung-gi ficou surpreso, elogiando o rapaz, mas Yoon-woo ficou chocado. Confuso, ele pensou: esse cara, ele não tinha sido registrado como mago? Então como ele conseguiu se mover daquele jeito? Em outro local, Ji-hoo discutia com o seu pai, que estava furioso por ele não ter convencido Jin-woo a entrar na sua guilda. Ji-hoo pivelou a seu pai que Jin-woo está querendo criar a própria guilda e perguntou se Ji-hoo o ajudaria. O pai ficou possesso. Seu filho não só o desobedeceu, desafiando sua autoridade e a do seu irmão, como agora está pensando em abandonar a família por alguém que conheceu há poucos meses. Ji-hoo, lembrando dos momentos que teve com Jin-woo, de como ele o aceitou como irmão, disse ao seu pai que não é mais uma criança, precisava voar com suas próprias asas e não ser mais carregado pelas do seu pai. Vendo que a decisão estava tomada, o pai suspirou, desejou boa sorte e deixou Ji-hoo seguir seu caminho. Enquanto isso, Jin-woo estava em uma loja buscando itens e equipamentos de proteção para explorar mais fundo o castelo demoníaco. Porém, os preços eram exorbitantes. Para conseguir mais dinheiro,
ele decidiu vender um de seus itens. A escolhida foi a matadora de cavaleiros, que lhe custou 2.000 ouros. O dono da loja olhou bem e lhe ofereceu 200 milhões. Surpreso com o retorno, Jinwoo não fazia ideia que os itens do sistema eram muito mais valiosos do que ele imaginava. Com o dinheiro, ele comprou um anel com efeito pele de água e uma capa de vento gelado. No dia seguinte, Dina reclamava dos repórteres rondando sua casa. Jinwoo garantiu que a associação cuidaria deles. De repente, Ji-Woo apareceu, declarando que a partir de agora, seguiria seu irmão Jinwoo. Após horas na estrada, Ji-Woo o levou até um local para treinar, prometendo voltar em uma semana. Ele pede a seu irmãozão não se preocupar, prometendo que vai cuidar da Dina e ficar de olho em qualquer problema. Jinwoo sente que pode confiar nele, mas, preocupado, decidiu colocar um de seus soldados na sombra dele e da sua irmã na noite anterior, para servir como guarda-corpos. Dentro da dungeon, Jinwoo se preparou, equipado com um anel de água e a capa de gelo. Ele começou a explorar. No caminho, encontrou um enorme demônio albino. Vendo isso como uma oportunidade, ele chamou Feng. Feng iniciou a batalha, aumentando seu tamanho até ficar maior que um skyscraper, e usando o orbe da avareza, conjurou a chama do dragão, que tinha sido ampliado pelo poder do orbe. O ataque foi tão poderoso que desintegrou o demônio, não deixando nem as cinzas. Enquanto isso, o pai de Ji-Woo começou a se sentir mal e desmaiou, sendo socorrido por sua esposa. No hospital, ele descobriu que tem a rara doença do sono eterno, que sempre começa com tonturas e depois se torna um coma incurável. A esposa ficou preocupada e ele só conseguia pensar que a sua família e sua empresa estão acabadas. Em outro local, 2 caçadores Rank B em Honda encontraram algo estranho, uma anta bípede com grandes asas. De volta a Jinwoo, ele avançava com os seus soldados. As lutas ficaram bem mais fáceis, mas naquele andar, os demônios eram tão poderosos que destruíam seus soldados com um único golpe. Localizando o problema, Jinwoo decidiu resolvê-lo sozinho. Um a um, ele derrubou os demônios, deixando apenas um vivo, querendo deixá-lo como exemplo para os outros. Quando estava prestes a tirar sua vida, o demônio se rendeu. Confuso, Jinwoo removeu o capacete, revelando uma mulher demônio de cabelos longos e feições delicadas. Após se render, ela revelou que fazia parte de uma equipe de reconhecimento. Ao ver que era apenas um humano, decidiu deixá-lo passar sem problemas. Aliviado, Jinwoo continuou sua jornada, mas aí ela puxou uma faca e tentou atacá-lo pelas costas, só que deu de cara com uma barreira invisível. A encarando, ele diz que já esperava por isso. Percebendo a desvantagem, a demônio, na cara de pau, implorou para ser poupada. Usando sua magia de antigravidade, Jinwoo a suspendeu no ar e exigiu a permissão para o próximo andar. Ela revelou que a permissão estava escondida no castelo de seu clã e se ofereceu para levá-lo até lá. Se aproximando dela, Jinwoo perguntou se é verdade e se podia mesmo confiar nela. Assustada e um pouco corada, ela jurou que sim, e que jamais iria mentir para ele. Convencido, Jinwoo a solta, mandando ela mostrar o caminho. Mas antes, ele fez outra pergunta. O que você é? Enquanto isso, na Coreia, a formiga misteriosa fazia a festa. Uma festa que só ela estava curtindo. De volta a Jinwoo, a demônia se apresentou como Eizio Hajiro, filha mais velha do clã Hajiro. É bom saber o nome de uma waifu, mas não era isso que ele queria saber. Jinwoo insistiu, perguntando o que ela sabia sobre aquele lugar e como foi parar ali. No meio da resposta, Eizio começou a bugar, com uma voz distorcida, começou a explicar que ela e os outros demônios simplesmente apareceram ali, sem motivo e sem memória, exceto seus nomes e uma missão. Curioso, Jinwoo perguntou. Com uma voz bizarra, ela respondeu: eliminar todos os humanos. Quando ele perguntou quem deu a ordem, uma voz ecoou, dizendo que o jogador ultrapassou o limite de informação permitido. Depois disso, Eizio desmaiou em seus braços, deixando ele com muito mais dúvidas. Na Coreia, o presidente foi informado que uma formiga invadiu um vilarejo, eliminando metade da população, incluindo caçadores Rank B, somente sendo parada por um Rank A. Jinchu revelou que a criatura era uma formiga bípede com asas, vinda diretamente da ilha Jeju. Com esse avanço evolutivo, é só questão de tempo até chegarem às cidades.
Vendo a gravidade da situação, o presidente decidiu formar um novo time de ataque, desta vez com colaboração internacional. Determinado, ele declarou que seria a quarta e última raid à ilha Jeju. De volta a Jinwoo, ele chegou ao castelo Hajiro e foi muito bem recebido. O rei Hajiro, pai de Eizio, percebeu que Jinwoo não era um humano comum e o acusou de enganar sua filha para tomar o castelo. Jinwoo explicou que fez um acordo com Eizio, a permissão para o próximo andar em troca da vida do clã. O rei hesitou, mas olhando para a sombra do rapaz, percebeu que aquele humano não estava sozinho. Se lembrando de como os outros reis foram derrotados, ele sabe que não tem escolha. Sem chance de vencer, o rei deu a permissão para ele. Depois de entregar a permissão, o rei mandou ele ir embora, mas Jinwoo respondeu que levaria Eizio com ele. Ansiosa, Eizio corou e furioso seu pai ficou. Esclarecendo o mal-entendido, Jinwoo disse que precisava dela, porque ela sabia onde estavam as outras permissões. Preocupado, o rei perguntou: se deixasse, poderia garantir a segurança dela? Jinwoo confirmou e, com a permissão do papai, olhou para Eizio e disse que a partir de agora está contando com ela. Envergonhada, ela diz que infelizmente não tem escolha. E mais uma caiu no charme do protagonista. Dias depois, Jinwoo estava sobre uma pilha de demônios sem vida, tendo coletado todas as permissões e elevado seus soldados ao nível de um rank S. Eizio lamentou, dizendo que trouxe muitos presentes para evitar uma luta. Mas Jinwoo retrucou: os fortes não negociam com os fracos. Se fosse assim, nunca teriam negociado. E por isso, quero fazer do clã Hajiro o mais forte, mesmo que precise eliminar todos os outros. Curiosa, Eizio perguntou o porquê dele fazer isso. Jinwoo, com um sorriso, respondeu: porque eu gostei de você. Sabendo que as coisas ficariam mais perigosas, ele pediu que ela voltasse para casa. Determinada, Eizio recusou, dizendo que acompanharia Jinwoo até o fim. Impressionado, ele permitiu que o acompanhasse. Nos dias seguintes, Jinwoo e Eizio subiram vários andares enfrentando demônios cada vez mais fortes. Finalmente, eles chegaram ao 100º andar, onde encontraram o chefão final, Baran, o monarca das chamas brancas e o rei de todos os demônios, acompanhado de seu mascote, Kaiselin, o rei dos céus. Sem enrolar, Baran invocou um imenso exército de demônios, deixando Eizio preocupada. Jinwoo contra-atacou com seus soldados, destruindo o exército inimigo com facilidade, deixando Eizio impressionada. Mas Baran não facilitou, lançando raios com sua espada que devastaram uma boa parte das sombras. Quando um raio quase atingiu Eizio, Jinwoo a protegeu. Ele percebeu uma coisa: embora os raios não o afetassem, aquilo pode drenar completamente a sua mana. Para derrotar Baran, Jinwoo mirou em seu dragão. Mesmo com a furtividade, Baran o percebeu e o arremessou, disparando um poderoso raio de sua boca. Vendo que não poderia desviar, ele chamou Feng, que interceptou o ataque com a chama do dragão. Durante a distração, Igris decapitou o dragão, fazendo Baran cair no chão. Finalmente, Jinwoo vai enfrentar Baran cara a cara. Nessa altura, o presidente negociava com caçadores japoneses. Ryuji Goto, líder da guilda Espada Empunhada do Japão, aceitou colaborar com a Coreia, mas com uma condição: que sigam com o seu plano. Os japoneses atacariam o oeste da ilha Jeju, enquanto pelo leste, os coreanos eliminariam a Rainha das Formigas. Sem objeções, o presidente aceitou. Embora com dúvidas, ele anunciou que em uma semana começará a raid à ilha Jeju. De volta a Jinwoo, a batalha contra Baran estava equilibrada, com os exércitos empatados. Quando Baran entrou na briga, destruiu vários soldados das sombras. Jinwoo tentou um confronto direto, mas Baran é muito mais forte. Vendo Jinwoo em desvantagem, seus guardas reais atacaram, dando a ele uma brecha. Porém, Baran usou um feitiço que destruiu todas as sombras, drenando toda a mana de Jinwoo, inclusive a dele próprio. Sobrando apenas os líderes, Baran sacou lâminas duplas, iniciando um confronto direto. No mano a mano, Baran era claramente o superior. Durante o combate, Jinwoo perdeu suas lâminas e ficou à mercê do monarca. Tudo o que ele podia fazer era bloquear os ataques com as mãos. Vendo o rapaz em desvantagem, Baran abriu a boca, preparando uma rajada devastadora. Esse seria o fim de Jinwoo. Porém, uma espada atingiu a cabeça do demônio. Quem tinha feito isso foi Eizio. Aproveitando a distração, Jinwoo investiu todos os seus pontos em força,
apostando tudo no toque do dominador. Com isso, ele conseguiu arrancar os braços de Baran, e antes que pudesse atirar, Jin-Woo deu um soco no queixo de Baran, fazendo ele fechar a boca. A explosão foi tão poderosa que explodiu sua mandíbula junto com a cabeça do demônio, lançando a rajada diretamente para o céu. Sobre o céu radiante, Ezio viu que Jin-Woo estava vivo. Chorando de emoção, ela percebeu que ele conseguiu. Ele venceu Baran. O rei dos demônios finalmente havia sido derrotado. Após derrotar Baran, Jin-Woo obteve o último ingrediente, o sangue purificado do monarca demoníaco. Com todos os itens reunidos, o sistema perguntou se ele desejava refiná-los. Sem hesitar, ele confirmou. Minutos depois, o sistema anunciou que os itens foram refinados com sucesso, concedendo 6 frascos do Elixir da Vida. Jin-Woo mal podia acreditar. Depois de tudo que enfrentou, finalmente conseguiu. Agora, pode salvar sua mãe. Como se lesse seus pensamentos, Iron apareceu, carregando a carcaça do dragão de Baran. Jin-Woo o elogiou, chamando-o de atencioso. Disse que ele fez um bom trabalho. Se ao menos existissem mais pessoas assim, tipo aquelas que assistem este vídeo, deixam um like e se inscrevem no canal. Essas são as melhores pessoas do mundo. Se aproximando do corpo, Jin-Woo extraiu a sombra do dragão, que se ergueu como um imenso dragão negro. Como o bicho é de nível alto, o sistema mandou ele dar um nome. Ele tentou lembrar o nome do dragão, mas ele não conseguia lembrar. Jin-Woo decidiu dar um novo nome, Kaizel, se bem que não é muito diferente de Kaizelin. Ezio ficou animada com o Kaizel. Poderão voltar mais cedo para casa. Ouvindo a palavra casa, Jin-Woo quer logo voltar e salvar sua mãe. Mas o ponto de acesso está muito longe. Foi aí que ele se lembrou, por ter derrotado um monstro do tipo monarca, ele ganhou muitas recompensas. Abrindo o sistema, ele viu que recebeu uma pedra rúnica. Ao quebrá-la, ele adquiriu a habilidade Troca de Sombra, permitindo ele trocar de lugar com qualquer uma de suas sombras. Animado, ele imediatamente decidiu testá-la. Antes de partir, disse a Ezio que deixará seus soldados a levarem em segurança para casa, e agradece por tudo o que fez. Quando Ezio ia responder de volta, ele já havia sumido. Chateada, ela resmungou, querendo saber se podiam se ver novamente. Chegando à Terra, Jin-Woo não perdeu tempo e invocou o Kaizel e voou direto para o hospital. Enquanto isso, Baek Yeon-ho conversava com seu amigo de longa data, Bin Kyu-hun, um curandeiro Rank S. Os dois falavam sobre a ilha Jeju. Ki-un perguntou se Yeon-ho voltaria mesmo após o que aconteceu. Baek lembrou que 3 anos atrás perderam a ilha e vários caçadores, incluindo um grande amigo. Não querendo ver mais perdas, pediu que Kyu-hun o acompanhasse. Ki-un revelou que desde aquele dia abandonou as caçadas e agora trabalha como assistente medicinal, usando seus poderes para ajudar os outros, sem precisar correr riscos. Chateado, mas compreensivo, Baek parou de insistir. Os dois decidiram beber. Ki-un desejou sorte a Yeon-ho, já que ele precisaria, já que não teria um curandeiro. Yeon-ho retribuiu desejando uma vida longa e muito feliz para seu amigo. No hospital, Jin-Woo estava ao lado de sua mãe. Esperançoso, ele a fez beber o frasco inteiro. O elixir começou a fazer efeito, removendo todas as marcas e rugas, rejuvenescendo a mulher. Mas ela não havia acordado. Ansioso, Jin-Woo questionou: por que não funcionou? Começando a perder as esperanças. De repente, ouviu uma voz. Ele olhou para a frente e viu sua mãe. Ela finalmente tinha acordado. Emocionado, ele começou a chorar. Ela o confortou. Você é um bom menino. Pode chorar o quanto quiser, pois a sua mãe está de volta. No dia seguinte, Dina chegou no hospital e ao ver sua mãe, ficou emocionada. Enquanto abraçava sua mãe, ela começou a chorar. Confortando sua filha, ela disse que está tudo bem. Após o emocionante reencontro, os 3 foram para casa. Na Casa do Sangue, Jin-Woo ficou surpreso. Dina, em apenas uma semana, conseguiu transformar o lugar num ninho. Sem graça, ela ficou calada. Rindo, a mãe disse que essa é a oportunidade perfeita para compensar os últimos 2 anos de faxina. Enquanto arrumavam, ela perguntou pelo marido. Jin-Woo respondeu que ele ainda está em desaparecido. Cheia de esperança, ela diz que acredita que ele está vivo, ajudando pessoas, assim como fazia antes, quando ainda era um simples bombeiro. Após a faxina, Jin-Woo foi chamado pelo presidente, e lá, o mesmo perguntou se ele participaria da raid na ilha de Jeju. Antes que respondesse, um estrondo ecoou. O que seria isso? Ele perguntou. O presidente revelou que abaixo da fundação havia um espaço de treinamento onde caçadores Rank S estavam praticando. Ele perguntou se Jin-Woo queria dar uma olhada. Na sala de treino de Rank S, Baek Yeon-ho lutava com intensidade.
Jin-Woo mencionou que ouviu boatos que o caçador Yeon-Woo teria uma segunda forma. Jong In-Woo apareceu e confirmou que sim. Ele revela que Yeon-Woo é um metamorfo. Ele pode se transformar em um monstro tão poderoso que supera até mesmo o Rank S. Durante o treino, Ryu de Goto chegou com seus caçadores Rank S. Ele propôs uma competição amistosa para comparar o nível de poder de caçadores japoneses e coreanos, sem golpes críticos ou fatalidades. Quem caísse primeiro será considerado um perdedor. Achando isso interessante, os caçadores coreanos aceitam. A batalha entre os Rank S estava pegando fogo, com coreanos e japoneses aparentemente empatados. Mas os japoneses começaram a tomar a dianteira. Com o tempo, todos foram caindo. Todos exceto Sharain. Após derrotar sua adversária, ela partiu para cima de outro japonês. Assim que o nocauteou, o cara resolveu ativar sua habilidade especial. Do nada ele virou o Hulk, ficou mais forte e começou a desferir golpes violentos na garota. No meio da confusão, Jin-Woo intervém dizendo que essa luta deixou de ser um treinamento. Ignorando, o japonês continuou atacando, mas Jin-Woo facilmente o rendeu. Essa cena deixou os japoneses boquiabertos. A situação chamou a atenção do presidente Ryu. Aparentemente, aquele cara estava no modo Berserker, aquele estado em que você vira um monstro incontrolável. Ninguém para um Berserker assim. Até mesmo os Rank S têm dificuldade. Curioso, Ryu foi até o rapaz e desafiou o Jin-Woo para uma luta. Jin-Woo, com tranquilidade, respondeu: "Tudo bem, eu aceito." No campo de treino, as regras eram simples. Quem cair primeiro perde. A batalha começou e Ryu partiu para o ataque. Jin-Woo apenas desviava. Os japoneses começaram a ter pena dele, pensando que o coitado teve o azar de estar enfrentando um mestre de guilda. É normal estar sendo pressionado, mas Sharain, com seus olhos afiados, percebeu que Jin-Woo não estava sendo pressionado. Ele estava se esquivando, como se estivesse testando as habilidades do adversário. Ryu, que não era bobo, também sacou que Jin-Woo estava se segurando. Irritado, ele mandou o garoto parar de brincar e atacar logo, pois isso tá ficando sem graça. Jin-Woo respondeu: "Os mais velhos primeiro." Ofendido, Ryu partiu para cima. Um dos golpes arranhou Jin-Woo, e Ryu, achando que venceu, desferiu um golpe poderoso, pensando que a luta estava acabada. Mas Jin-Woo defendeu o golpe com grande facilidade, e com um sorriso, ele disse que agora está ficando interessante. Ryu recuou, então os dois começaram a emanar uma aura tão intensa que parecia que o cenário ia colapsar. Quando estavam prestes a transformar o campo de treino em um monte de escombros, os outros caçadores intervieram, pedindo para pararem. Depois de acalmar os ânimos, Jin-Woo foi elogiado por todos. Lutar de igual para igual contra um chefe de guilda não é pouca coisa. Ele agradeceu o elogio e ficou satisfeito por confirmar o nível de poder dos Rank S, e de quebra, ele conseguiu implantar um soldado das sombras em cada um deles. Mais tarde, Jin-Woo informou ao presidente que não participaria da próxima raid. O motivo é que sua mãe acabou de sair do coma e ele queria passar um tempo com ela. Gouken, mostrando simpatia, entendeu a situação e apenas desejou uma boa noite. Chegando em casa, Jin-Woo foi recebido pela irmã e pela sua mãe. Um momento tão esperado que até o narrador aqui ficou emocionado. A família dele aos poucos está voltando a ser o que era. Enquanto isso, na ilha de Jeju, as formigas estavam devorando umas às outras. Vendo que a ilha já não tinha mais nada a oferecer, a rainha decidiu que já era hora de encontrar um novo lar. Olhando para um enorme ovo, ela depositou todas as suas esperanças no filho recém-nascido, que acabou de sair do ovo, o seu primogênito, o primeiro de uma nova geração de formigas quimera, destinado a se tornar o predador mais poderoso de todas as raças. Os dias passaram e chegou o grande momento. Os caçadores Rank A e S se prepararam para a missão, enquanto os demais ficaram protegendo as cidades. Yeon-Woo, todo empolgado, foi surpreendido por seu amigo Ki-un. Ki-un falou que, como curandeiro, seu dever é proteger e salvar os feridos, principalmente Yeon-Woo, que sempre volta todo ferrado. Feliz com a mudança de ideia do amigo, ele deu aquele aperto de mão. Com todos os Rank S prontos, eles partiram para a ilha Jeju em uma missão que seria filmada e transmitida para o mundo inteiro. Essa será a quarta e última raid à ilha Jeju. Chegando lá, os japoneses começaram a fazer a sua parte, chamar a atenção das formigas enquanto os coreanos atacam o formigueiro. Graças ao poder de fogo de Jeon-Hee, eles passaram pelas defesas e armadilhas das formigas. Indo mais fundo, eles encontraram a sala de reprodução e o choque foi geral. Uma quantidade absurda de ovos, suficiente para encher o mundo inteiro. Como se não fosse ruim o bastante, Ki-un olhou para o lado e viu que entre os ovos estava um enorme ovo que já havia chocado. Enquanto isso, os japoneses estavam achando a missão fácil demais. A curandeira do grupo até reclamou que sua presença é desnecessária.
Seu colega respondeu que numa rede o curandeiro é o membro mais importante da equipe. Mal acabou de falar e eles avistaram um enorme enxame de formigas se aproximando. O guerreiro gritou para a curandeira ficar atrás dele, mas quando se virou, viu algo que o deixou desacreditado. A cabeça da curandeira tinha sumido.